Oi, hoje é dia de conversar sobre casos de família. Eu sou a Cá, se você quer de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Já aproveita e já me acompanha lá no meu Instagram, onde eu consigo conversar melhor com vocês, ser mais ativa com vocês. Vamos começar essa resenha aqui. Bom, hoje é dia de comentar com vocês sobre casos de família da Ilana Casoy. Esse livro aqui eu li no ano passado, mas eu demorei muito tempo pra digerir todas as coisas que me foram colocadas aqui. Então eu demorei um pouquinho mais pra vir comentar com vocês sobre ele aqui no canal. Mas vamos lá, né? Não sei se eu ainda tô pronta, mas é isso. Aqui é um compilado de coisas sobre dois casos. O caso da Suzane von Richthofen e o caso da Isabella Nardoni. Ambos os casos aconteceram aqui no Brasil e foram de extrema repercussão aqui no Brasil quando eles aconteceram. Inclusive, eu lembro muito do caso da Isabella, porque foi tipo... Ai, que dó, mano. Mas eu vou começar o vídeo comentando com vocês um pouquinho sobre o caso da Suzane, que é o primeiro caso que é apresentado aqui nessa obra. Pra quem não conhece nada a respeito do caso da Suzane, ela foi acusada, junto com o namorado e o irmão do namorado, a matarem os próprios pais pra poder ficar com a herança, né? Então, assim... Eles fingiram ali um latrocínio dentro da casa, mas logo de cara a polícia já entendeu que aquilo ali não era um latrocínio, que era um latrocínio fingido, né, que se tratava mesmo de um assassinato. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui do caso da Suzane é que é muito estranho quando a polícia chega ali na casa e a Suzane vira para os policiais e diz: então, o que a gente vai fazer agora? Tipo assim, sabe, muito fria, digamos. Os pais acabaram de ser brutalmente mortos e ela só quer saber mesmo o que eles vão fazer agora. E a autora também fala pra gente que esse tipo de raciocínio prático é muito incomum em pessoas que estão em choque com o que aconteceu. Ou seja, mostra que a Suzana talvez ela não estivesse nada em choque, né? Que ela só queria ser prática mesmo e era isso. O que era muito estranho pros policiais que falaram com ela. Como eu disse inicialmente, a casa ela estava muito organizada e só o quarto dos pais da Suzane que estava bagunçado, assim. Então, a casa estava muito organizada para ser um latrocínio e a polícia também tinha vários questionamentos sobre ser um latrocínio mesmo, porque os portões estavam trancados, a casa estava trancada e assim não tinha sinais de arrombamento, então não tinha como ter sido um latrocínio sem arrombamento, com a casa tão organizada do jeito que estava, sabe? Lendo o caso da Suzane, a gente também percebe nitidamente que as diferenças sociais e culturais, elas foram também um ponto ali para que essa tragédia acontecesse, já que os pais da Suzane eram contra o namoro dela com o Daniel, que era o namorado, né? Porque o Daniel já era de uma classe social abaixo da Suzane, então eles achavam que aquele cara não era para filha deles, porque a Suzane, ela cursava faculdade na USP, então ela tinha dinheiro para sair, para ir para vários lugares, enfim, né, ela era bem de vida. E o Daniel já não, o Daniel já morava num lugar mais, digamos assim, humilde, já não tinha tantas condições financeiras quanto a família da Suzane, então a gente basicamente vê aqui que essa distinção social foi um dos avais ali para que essa tragédia acontecesse, né? Um ponto aqui que eu também reparei foi que as reações, tanto da Suzane quanto do Andrés, que é o irmão da Suzane, em relação à morte dos pais, foi muito incomum, foi muito estranho. O Andrés, ele nunca foi suspeito e ele nunca foi indiciado por nada, então ele meio que é inocente, mas eu acho bem estranho as reações apontadas aqui no caso, porque, gente, não é uma reação de um menino de 15 anos que acabou de perder os pais brutalmente assassinados. Então, assim, inclusive em uma das conversas que o Andrés teve com a empregada da casa, ele diz o seguinte: já era, acabou. Tipo assim, sabe? Não sei, eu estaria chorando loucamente se eu visse os meus pais
assassinados e soubesse que eles foram brutalmente mortos. Mas ele simplesmente vira pra empregada e fala, já era, acabou. Eu acho muito estranho, né? Ele pode não ter feito nada, mas é uma reação bem esquisita. Porém, a gente também não pode julgar a reação que as pessoas têm em relação à morte, em relação como, né, as pessoas se sentem, porque são pessoas diferentes, com reações diferentes, mas na minha visão aqui de Caroline, eu acho bem estranho. E a empregada também diz que o Andreas, ele, mesmo depois da morte dos pais, né, ele andava pela casa cantarolando com os fones, então é outra reação que eu acho bem esquisita. Aqui no livro, a Ilana também coloca o ponto, né, e nos mostra como que ela se sentiu estando com todos os três criminosos, né, que foi a Suzane, o Daniel e o Christian, que foram acusados de assassinato, então ela nos mostra como que ela se sentiu estando ali junto com eles, dentro do tribunal, né? Porque ela teve acesso a todos os julgamentos. Inclusive, ela também estava presente na reprodução simulada do crime. Então, ela diz tudo que sentiu, tudo que passou assim pela cabeça dela, ela coloca aqui. E ela também diz que conforme ela ia observando o Christian, quando ela olhava pra ele, ela nunca imaginaria que ele seria um assassino, que ele seria capaz de cometer algum ato horrível. Então, assim, é bem isso mesmo, né? Porque hoje em dia, assassino, ladrão não tem cara. Eu acho que nunca teve, né? Mas a sociedade meio que colocou isso na nossa cabeça de que sim, eles têm cara. Então, a gente meio que acatou isso, mas na verdade, assassinos e pessoas horríveis, ladrões, não tem cara mesmo, a gente nunca sabe quem são. E eu quero fazer uma leitura aqui que está na página 78 em relação a um psiquiatra comentando sobre a Suzane. Ele diz o seguinte: para o psiquiatra, se esse fosse o caso, a assassina teria personalidade deturpada do tipo condutopata e a motivação seria financeira. Demoraria bastante para contar o que de fato ocorrera, pois esse tipo de criminoso não abre a boca fácil. Mas uma vez que começasse, contaria tudo em detalhes. Esse tipo de personalidade tem como características distanciar-se da realidade, saber manipular as pessoas ao redor e ser desprovida de emoção. Então, basicamente, é isso aqui que o psiquiatra diz sobre a personalidade da Suzane. Agora, as minhas impressões sobre o caso da Suzane. Eu gostei, gente, de ter lido esse caso, porém eu achei que no final, quando entra as fitas dos advogados, da acusação e da defesa, as coisas começam a se tornar um pouco maçantes. Pelo menos pra mim foi um pouco maçante, porque eles começam a dar detalhes assim, que não são necessários, e as saudações dos advogados dentro do tribunal são assim de 3 páginas só para dar um bom dia, e eu fiquei achando isso um pouco assim desnecessário. Talvez se não tivesse esse tipo de conteúdo seria menos maçante para mim, mas eu entendo a autora ter colocado isso no livro, porque para muitos advogados, estudantes do caso mesmo, gostam de ter essa perspectiva, né, do ponto do advogado e tudo mais. Então eu entendo, porém para mim foi um pouco maçante essa parte. Enfim, eu gostei do caso da Suzane, tem pontos muito interessantes de conhecer, né, para quem gosta de ler sobre crimes reais, para quem gosta desse gênero, com certeza é uma leitura válida. E agora, gente, a gente vai passar pro caso da Isabella Nardoni, né, que é aquela menininha de 5 anos que foi jogada pela janela do apartamento pelo próprio pai. Foi um caso difícil esse aqui. A Ilana já começa o livro aqui introduzindo a gente ao fato de que a população ela não sabe distinguir o crime do advogado. Ela já introduz aqui a gente falando sobre isso, né, como a população confunde o fato de que o advogado tá ali pra proteger o cliente dele e não que de fato ele concorde com o que o cliente dele fez ou com o crime em si. Durante todo o caso aqui dos Nardones, a gente já consegue perceber que o Alexandre Nardoni, que é o pai da Isabella, ele era um cara extremamente mimado, era um adulto mimado, ele tinha tudo na mão, ele tinha tudo que ele queria, na hora que ele queria, no dia que ele queria. Parece que ele não sabia receber não, né? Gente, eu não sei explicar, mas ele era muito mimado. Em tudo assim que é falado aqui, a gente já consegue perceber o quão mimado, adulto mimado ele era, né? Eu não sei se isso é culpa dele ou se é culpa da criação que ele teve, mas a Ana Carolina Jatobá, que é a madrasta da Isabella e também foi condenada pelo crime,
a gente percebe aqui que ela tinha um ciúmes excessivo do Alexandre, inclusive ela tinha ciúmes da Isabela com o Alexandre, ela tinha ciúmes da própria filha do cara. Então assim, já era uma descontrolada, né? Uma das coisas que eu achei muito interessante nesse livro aqui é uma das perguntas que um advogado faz para uma mulher da área criminalística ali. Ele faz a seguinte pergunta: se ela não acha estranho um pai ou uma mãe matar um filho ou uma filha. E ela diz que ela não acha estranho. E ela conclui dizendo a seguinte frase, que eu achei muito, muito interessante mesmo. Que pra ela, estranha mais um assalto que não há roubo do que um pai que mata uma filha. Então, eu achei isso muito interessante, porque realmente faz a gente parar pra refletir. A Glória Pérez, que é uma novelista, né? Ela aparece aqui no caso da Isabela, porque ela vai ao julgamento, né? Pra quem não sabe, a Glória Pérez, ela também teve a vida da filha dela ceifada. A filha dela foi assassinada também, então ela tá sempre por dentro desses casos, porque ela solidariza muito com a causa, né? De filhas assassinadas e etc. Então ela estava presente aqui no julgamento dos Nardones. E o pai do Alexandre, ele se incomoda muito com a presença da Glória, né? A gente percebe aqui o incômodo dele com a presença dessa novelista no julgamento do filho, porque será, não é mesmo? E ele olha pra Glória sempre com um ar de reprovação, assim, como se quem tivesse matado ali tivesse sido a Glória e não o filho dele. Mas ele tá sempre apoiando o filho dele, incrível isso. Enfim, não julgarei aqui porque não sei como o cara se sentia, né? Mas não julgarei já julgando aquelas... Uma coisa que eu achei bem desnecessária aqui foi que alguns advogados fizeram argumentações bem assim desnecessárias que não faziam parte ali do que da questão, né, do assassinato da Isabela. E eles faziam questionamentos como: você comeu no quarto da Jatobá? E eles faziam indagações tipo assim: ah, tá, mas você comeu no apartamento da Jatobá? Ah, tá, mas você tomou café lá? E tipo assim, cara, uma criança foi morta. Qual é a intenção dessas perguntas, sabe? No que se enquadra no assassinato da criança? Nada. Então, essas questões me deixaram um pouco incomodada, assim. Talvez eles queriam tirar o foco do que realmente importava ali. E pra finalizar, eu queria dizer aqui que Glória Pérez, assim, adoro as suas novelas, mas você soltou uma pérola aqui que eu super discordo de você, amiga. E tá tudo bem, né? Porque somos pessoas diferentes e pensamos de formas diferentes. Mas nesse livro aqui ela soltou a seguinte pérola. E Ilana foi capaz de colocar isso no livro, porque não sei se ela discorda ou se ela concorda, mas ela jogou aqui no livro, né? Fica aí um quê pra gente imaginar. E a Glória Pérez, ela diz que é preferível ser mãe da vítima do que mãe do assassino. Por que que é preferível, né? E eu fiquei pensando, mas opa, peraí, será que ser mãe do assassino então não sofre? Ser mãe de assassino não sofre? Eu acho que é muito pior você ser mãe de um assassino do que da vítima. Talvez ela tenha dito isso nessa questão, né, de que, tipo, ser mãe da vítima é mais preferível porque você tá ali como mãe da vítima e não como mãe do assassino. Eu acho que ser mãe do assassino é muito mais complicado, porque você vai ser muito mais julgada sobre a criação do seu filho, sobre por que ele se tornou um assassino, como se ele ter se tornado um assassino fosse culpa da mãe, dos pais, né, da criação que ele teve, e muitas vezes não é. Então talvez a Glória tenha colocado nesse ponto, mas se ela colocou no outro ponto, assim, de que, tipo, mãe de assassino não sofre, então eu super discordo. Enfim, né, gente, pra finalizar, eu gostei muito de ler o caso da Isabela. Eu acho que foi um caso, assim, que me engrandeceu completamente. Aqui tem muita coisa interessante, tem muita coisa, assim, pra crescimento pessoal, pra gente conhecer o caso, pra gente ler sobre isso e crescer, sabe? E tirar alguma coisa disso, tirar algum aprendizado. Então, eu gostei muito de ler, eu não achei o caso da Isabela maçante. Também se passa dentro do tribunal, né? A gente acompanha todo o julgamento ali. E não é nada maçante. Eu gostei muito de ter acompanhado esse caso. Eu achei que a Ilana foi muito feliz em ter escrito esses livros, né? Em ter escrito essa obra. Porque isso também vai servir de base para estudos futuros do caso, para pessoas que não conhecem os casos e queiram conhecer. Então, assim, é uma obra que eu recomendo muito, mas alguns dos temas sensíveis aqui são assassinato, drogas
violência doméstica, violência contra crianças. Então, se você é sensível a algum desses assuntos, eu não recomendo, porque pode ser um tipo de gatilho. Mas se você gosta desses assuntos e quer ler, eu recomendo muito essa obra. Eu acho que é algo muito enriquecedor e que a gente tira muita coisa daqui. Com certeza é uma obra que eu quero reler mais pra frente, né? Porque eu acho que sempre que eu reler alguma coisa assim que envolva crimes reais, eu vou aprender um pouco mais, mesmo se eu já tiver lido antes, porque tem coisa que é tanta coisa que acaba que às vezes a gente passa por coisas importantes e esquece ou não percebe na hora, e na hora da releitura é que a gente pega essas coisas, essas minúcias, né? Esses nuances aí. Eu super recomendo esse livro aqui. Se eu não me engano, eu dei 4,5 estrelas pra ele, porque eu tirei um pontinho ali por conta do caso da Suzana, que eu achei um pouco maçante pra mim. Mas enfim, é isso, gente, essa resenha. Mais uma resenha de True Crime aqui pro canal, que vocês pediram e eu trouxe, né, finalmente. Se você ficou interessado em comprar esse livro aqui, em ler esse livro, o link para compra do livro tá aqui na descrição da minha bio. Você comprando o livro com o link do canal, você ajuda aqui a saúde do canal, o crescimento do canal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já leu esse livro e gostou, me conta aqui nos comentários. Se você não leu e quer ler, também deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, que me ajuda aqui na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e quer continuar me acompanhando, é só você se inscrever. Seja muito bem-vindo. Também ativa as notificações aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Beijão, tchau!